Deixa eu só colocar Quer um ponto começar, aqui, Carol? senador. Eu adorei a expressão aqui do marketing de emergência, né? Que acho que é exatamente o que a gente está vivendo. E a Janja agora foi convocada para viajar pelo Brasil para mostrar os ganhos do governo. E eu estou bastante curiosa para entender, então, o que, que é que vai ser mostrado, que a gente está vendo que tem pouca coisa para mostrar. Mas eu queria voltar aqui nos números que o deputado trouxe, de que 35 deputados da base estariam apoiando o pedido de impeachment. Só para quem está em casa entender, não precisa de um número mínimo, né, de assinaturas para que o presidente da casa paute o impeachment, mas depois a gente precisa de 2/3, seriam ali então 342 deputados para aprovar. Mas como bem colocou o senador, uma vez aceito esse pedido, a gente começa a mostrar ao governo, e o governo então começa a perder base, no mínimo chegar mais enfraquecido para 26. E aí, fazendo aqui essa matemática básica, você falou um pouquinho de 116 votos de oposição. Com 132 assinaturas, cadê o resto da oposição? Está faltando gente aí. Então, está faltando deputado da oposição para apoiar esse pedido. Entender por que está faltando esse apoio. A gente sabe que o pé de meia é polêmico, não pela questão da pedalada fiscal. Acho que o TCU colocou muito bem, ainda em cautelar, falta o julgamento de mérito, mas está claro ali a pedalada, né, através do pagamento do benefício por um fundo privado e não por uma lei que passa pelo orçamento. Mas a esquerda, Tabata Amaral já fez esse vídeo acusando o deputado Nicolas de estar querendo tirar dinheiro dos mais pobres e da educação. Então é uma pauta um pouco difícil assim, para a população entender que quem está na direita e está contra a pedalada fiscal não está contra o instrumento em si. Mas entender então essa temperatura, porque de fato o que a gente precisa é de apoio político para o impeachment e não de apoio jurídico, né? Não de uma questão técnica. Carol, só para deixar bem claro aí essa quantidade de deputados, nós temos na oposição essa média de 116 a 120 votos aí favoráveis, contrários ao governo, favoráveis à oposição. E hoje nós estamos com 132 votos, ou seja, 12, 14, 18 votos a mais, mais deputados do que a gente tem conseguido em voto ali no plenário. Então isso significa que são mais deputados hoje assinando o impeachment do que votando contra o Lula, né? Então, só para deixar claro esse entendimento. Outra questão que você falou, realmente não precisa de um número mínimo de deputados para que seja aberto o impeachment. Apenas um deputado pedido e apenas o presidente da Câmara aceitando. O número de deputados assinando esse pedido de impeachment é uma pressão realmente política para o presidente da Casa realmente avaliar se abre ou não esse pedido. Então é uma pressão política, né, nessa questão. E o que mais que ela falou sobre... Não, é isso, assim, só para complementar, para passar pro Luan. E como o senhor vê, então, a posição do presidente da Casa? Só deixa eu dar uma pincelada nessa do TCU aí, porque realmente, o que eu vejo? Nós somos ali eleitos para fiscalizar e para realmente mostrar o que está de ilegal nesse governo, né? Um deputado federal tem essa prerrogativa. Então, existiu um crime, né? A parte jurídica é um crime fiscal que o governo usou de um orçamento paralelo, como o TCU falou. Ele pegou do FGDUC, né? Que é um fundo garantidor do ensino superior. Ele pegou 6 bilhões desse fundo que não poderia tirar sem crivo do Congresso Nacional, né? Ele usou esse fundo indevidamente e, portanto, cometeu um crime fiscal, né? Passando por cima da Constituição Federal, passando por cima do Congresso Nacional, das leis, né, do Brasil e principalmente da população brasileira. Então, existe sim um crime que o parlamento não pode ficar calado. O deputado federal que foi eleito para realmente olhar se tem ou não crime nesse governo, não pode ficar calado, né? Como eu falei ontem no plenário, Cláudio. Nós estamos ali para realmente defender o que é certo. E o Lula cometeu esse crime, então, juridicamente, tem
tem uma base muito forte, né, que é a pedalada fiscal, para que esse processo ande, assim como o senador já lembrou também esse crime fiscal aí, que realmente é um batom na cueca, como o próprio vice-presidente da casa, nosso deputado Altineu Cortes, falou ontem, né, aqui no programa, que é um batom na cueca esse crime que o governo federal, que o Lula cometeu. Muito bem. Luan. Bom, inicialmente, cumprimento novamente o deputado Rodolfo Nogueira, o senador Eduardo Gomes, renovo as minhas estimas e saudações também de toda a equipe aí do Ranking dos Políticos, e eu endosso a fala do deputado Altineu do ponto de vista de falta, ausência aí de clima político, né? Vejam, o caso do impeachment de Dilma Rousseff foram 20 meses de tramitação até a gente ter ali o impeachment dela, né? A gente tem visto aí a popularidade do Lula em queda, mas ao mesmo tempo ele ainda mantém um patamar de popularidade de aprovação 3 vezes superior ao que Dilma Rousseff tinha durante a tramitação do processo dela ao longo aí de 2015 e 2016. E a gente está falando de 20 meses, então também é uma questão temporal. Daqui 20 meses eu espero que o Brasil seja hexa, e daqui 20 meses a gente já vai estar aí no meio das eleições de 2026. Então, nesse sentido, eu queria trazer aí uma provocação ao deputado, se nesse sentido talvez não seria melhor a gente, que o trabalho da oposição seja, talvez focado em abrir uma CPI para investigar as denúncias do pé de meia. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu vou endereçar a pergunta para os dois, tá? Tá. Luan... Porque pode ser, inclusive, uma CPI mista. Mista, exatamente. Luan, já tem um pedido, né, de CPI, a gente já assinou também essa CPI do pé de meia, assim como também tem a CPI dos Correios, hoje já colhendo assinaturas, e com certeza a investigação mais profunda aí nesse programa Pé de Meia é importante. Eu quero só frisar uma coisa também, Luan, que a própria Tabata, que foi autora desse programa aí Pé de Meia, pediu informações, né, solicitou informações ao governo federal, porque não há transparência nesse programa Pé de Meia. Então, assim como a própria autora do projeto, do programa, a Tabata, não tem nenhuma informação aonde está sendo gasto esse dinheiro, com quem está sendo gasto e de onde está vindo esse gasto, assim também a oposição e todos nós não temos. No portal da transparência há muita desinformação em vez de você trazer uma clareza e a própria transparência para esse programa. Então, uma CPI realmente cabe muito forte e como você falou, né, sobre hoje nessa questão que o Lula ainda tem uma aceitação popular, Luan, eu penso que isso pode ser revertido rapidamente, como o senador Eduardo falou aqui, né? Uma questão de realmente as pessoas hoje ainda, na grande maioria, não estão sendo conscientizadas aí por esse crime fiscal que o governo cometeu. Eu acho que dia 16/3 será um termômetro, né? As ruas do Brasil inteiro será um termômetro para que realmente esse movimento popular se torne mais forte aí. E com certeza, o pânico do governo é realmente essa manifestação e as ruas, né? Porque isso pode começar, todo mundo sabe como começa, né, Cláudio? Mas ninguém sabe como termina a manifestação popular. Então, realmente, hoje, nas pesquisas, o Lula pode estar aí com um patamar que isso rapidamente pode ser modificado e essa queda pode ser realmente expressiva em poucos dias.